Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Muito obrigado por você que acompanha os meus conteúdos. E nesse videocast de hoje eu gostaria de falar como é que eu conduzo as minhas sessões do processo de mentoria consultiva. Eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre a pré-sessão, né? O que eu faço para organizar antes da sessão começar com os meus clientes. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo também para você poder assisti-lo. Hoje eu vou falar como é que eu trabalho aí, quais são os 6 temas que eu mais trabalho, que eu passo por eles aí ao longo do processo de mentoria consultiva, ao longo de cada uma das sessões. Vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o meu processo de mentoria consultiva baseado nessas 6 fases da sessão. E vou fazer mais um terceiro vídeo na próxima semana falando do pós-sessão. O que eu faço para continuar conduzindo as sessões depois que ela acaba, para inclusive preparar para a próxima, tá ok? Então vamos lá, direto ao ponto como sempre. Eu, como eu disse, divido a minha sessão de mentoria, né? Já que eu preparei a minha sessão, já que eu recebi algumas informações, alguns inputs dos meus clientes durante um processo, e o processo de mentoria é realmente um processo, é um passo a passo construtivo. A minha mentoria dura aí de 6 meses, né? O mínimo período que eu tenho feito hoje em dia, até 2 anos. Tem gente que fica aí até mais do que isso, mas em média de 6 meses a 2 anos. Na maioria das vezes, né? Se eu for pegar aí a média, que não é um número tão bom assim, os meus mentorados duram em torno de 12 meses. Em 12 meses eu consigo reestruturar uma empresa quase que por completo, muitas vezes até do zero, e ganhar tempo, né? Muitos dos meus clientes, inclusive, que passam pelo processo de mentoria consultiva, falam: Evandro, nesses 12 meses, 9 meses, enfim, eu fiz mais coisas do que eu conseguiria fazer se eu tivesse, né, se eu fosse levar aí 2, 3, 4 anos, até 5 anos, porque é muita coisa que a gente, né, procura tanto desenvolver quanto implementar. E como é uma sessão de 2 horas por semana, eu vou dando coisas para o mentorado fazer, e é 100% prático, né? Lógico que tem um lado teórico, vocês vão ver aqui que eu passo por uma explanação, às vezes tem alguns treinamentos, mas é direto ao ponto em cima do que o empresário vai fazer e vai implementar lá na empresa dele, lá no dia dele, no dia a dia dele. Então, a primeira parte da minha sessão, né, o mentorado chegou, pode ser através, né, abrir o Zoom e assim por diante, ou mesmo na minha sala. Quando é pessoal, né, quando é uma mentoria que eu recebo o meu cliente no escritório, obviamente, por educação, ofereço um café, ofereço alguma coisa, uma água, muitas vezes alguém vai no banheiro, enfim. Eu deixo ali 5 minutinhos livre para o empresário poder ajeitar as coisas, sentar, se organizar para a gente começar. Isso eu não estou nem falando da abertura, mas no Zoom também, né? Pergunto como é que foi a semana, pergunto alguma coisa que eu já sei que o meu cliente gosta. E aí eu faço a primeira parte, que é a parte da abertura. O que é a parte da abertura? É falar sobre tudo aquilo que o empresário está passando naquele momento. Já que eu recebi dele na pré-sessão, quem não assistiu esse vídeo assista, eu recebo dele 6 perguntinhas, que essas perguntas me fazem refletir com antecedência sobre o que ele está passando, o que ele conseguiu fazer de uma semana para outra, o que ele não conseguiu, quais são as coisas que ele passou até pessoalmente durante uma semana ou outra, porque pode ser que tenha acontecido um problema e eu vou acompanhando aquilo e podendo me atrelar, né, ou me alinhar com aquilo que o empresário está passando. Isso é muito importante. E essa abertura, que é a parte 1 aí da minha sessão, eu faço essa análise, né? Eu verifico o que ele está passando, quais são aí os temas que ele está vivendo na empresa dele e dou um feedback para ele em cima das perguntas que ele mandou para mim previamente pelo WhatsApp. Isso eu chamo de abertura. Algo muito simples, leva aí de 10 a 15 minutinhos no máximo. A parte 2 da minha sessão é a verificação das implementações, né? Logicamente que ele não vai falar tudo lá naquele questionário, até porque as 6 perguntas não são focadas nisso. Eu prefiro verificar as implementações daquilo que ele me passou nas respostas das perguntas pessoalmente e discutir essas implementações. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes são coisas práticas, como eu disse lá no início, e o que ele conseguiu, né? Como que ele conduziu a implementação, quais foram os resultados. 100% das vezes a gente tem um plano de ação que eu dou para ele,
E aí, em cima do plano de ação, a gente verifica o que ficou de fazer, o que ele conseguiu fazer, quais foram as dificuldades, possivelmente, o que ele passou, alguma pessoa do time dele passou, para que essa verificação da implementação possa ser feita por completo e tanto eu quanto ele, nós tenhamos juntos uma big picture do que ele está vivendo naquele momento. Ou seja, o que ele levou da sessão anterior para o que ele conseguiu implementar até aquela sessão. A parte 3 da minha sessão, eu avalio ou analiso, né, os resultados dessas implementações. Muitas vezes a gente está medindo alguma coisa, muitas vezes é uma sessão que é voltada para uma implementação, né, um intervalo de uma sessão para outra é voltado para uma implementação prática de um painel ou algo prático mesmo, que ele vai ter que comprar, implementar, fazer. Aí eu já expliquei para ele como ele vai fazer, o que ele tem que fazer, e aí de uma sessão para outra ele vai me trazer essas dificuldades. Aí eu faço uma análise e anoto. Eu tenho um relatório aqui que eu anoto esses pontos, né, todos esses 6 passos, cada um tem ali na minha anotação padrão que eu retiro dele, para que eu possa fazer uma avaliação ou uma análise desses resultados. Deu certo? Não deu? O que falta? Precisa de mais explicação, precisa de mais explanação, algum outro treinamento, algum outro material, alguma outra ferramenta, uma metodologia um pouco mais detalhada, ele não entendeu corretamente, ou seja, eu faço uma análise ou uma avaliação dos resultados. A quarta parte da sessão eu chamo de treinamento ou explanação. Nem sempre toda sessão tem um treinamento, algumas têm. Quando a gente está começando um tema e o empresário não conhece sobre aquele tema, por exemplo, finanças, né? Quando eu começo o módulo financeiro, uma das primeiras coisas que eu faço é fazer um treinamento sobre os principais conceitos e temas que ele vai lidar de finanças. Por exemplo, fluxo de caixa, o que é um demonstrativo de resultado, quais são os indicadores financeiros e uma série de outras coisas para ele se qualificar, para ele entender a importância, o que é, como é que ele vai fazer. Depois eu explico uma ou outra ferramenta, caso ele não tenha, e aí a gente faz uma explanação geral. Então, caso tenha treinamento, é nesse momento que eu faço um treinamento. Se não houver um treinamento em si, né, formal, eu faço uma explanação daquilo que a gente vai fazer naquela sessão que eu estou estruturando, que eu estou passando, né, por ele. Se ele me mandou lá um material e a sessão de hoje o tema é X, né, porque eu tenho lá didaticamente o passo a passo de cada sessão para todo o processo, então o tema da sessão de hoje vai ser tratado nessa explanação ou nesse treinamento, ou seja, na fase 4. A quinta fase da minha mentoria, da minha sessão de mentoria, eu chamo de plano de ação para implementação. Se eu avaliei com ele os resultados da sessão anterior, se eu passei com ele tudo aquilo que ele tinha que fazer em termos de conceito ou explanação para a próxima sessão, agora a gente vai preencher de novo aquele mesmo plano de ação e eu vou discutir com ele quais são as próximas etapas ou o que ele vai fazer em seguida para alcançar os resultados que ele precisa. Ou seja, se eu tiver que treinar, vou treinar, ele vai entender, eu vou dar as ferramentas, vou explicar, vou explanar para ele tudo que ele tem que fazer para a próxima sessão, vou 100% das vezes dar essa tarefa, entre aspas, né? Ele vai fazer algumas coisas para a próxima semana e em cima disso a gente tem um plano de ação que vão dar lá várias coisas que ele tem que fazer. Uma sessão para outra pode ser que ele tenha uma atividade só, 3, 4, 5, enfim. O plano de ação só vai crescendo e aí as pessoas vão conseguindo com o tempo não só cumprir aquelas implementações, como colher os resultados com todas as implementações que eles forem passando ao longo do processo de mentoria. E a última etapa, né, da minha sessão, eu chamo de fechamento, né? E coloco uma palavra também aqui que é muito interessante, que é o gancho, né? Ok, terminamos todos os temas, fizemos tudo que tinha que fazer, preenchemos o plano de ação, eu sei o que ele está levando para a próxima sessão, para ele fazer e trazer, né? Ele já sabe o que ele vai implementar em seguida, tiramos todas as dúvidas, passamos por tudo isso, e aí, pelo menos 2 pontos é muito importante para essa fase final de fechamento da sessão ou do gancho, né, que eu vou deixar para que ele possa sair daquela sessão com um ar positivo, né? A primeira coisa que eu faço é perguntar o que é que foi bom para você na sessão. Perguntando o que foi bom para você na sessão, a gente deixa o cliente com algo que é positivo.
né? Por mais que eles estejam passando por problemas, ou por mais que a gente esteja ajudando o nosso cliente a trabalhar um tema que é complexo, às vezes difícil, às vezes muito complicado, às vezes danoso, inclusive quando tem problemas financeiros na empresa. Enfim, o que é que essa sessão te deu de bom? Para que ele saia dali, primeiro, animado, querendo fazer as coisas, já que ele entendeu, já que ele recebeu ali uma, entre aspas, tarefa daquilo que ele vai seguir fazendo no processo de mentoria, né, ao longo das semanas, ele precisa de uma motivação. E aí o que foi bom para ele falando isso, ele já vai automaticamente, né, o cérebro já vai mandar uma mensagem positiva aí para ele, para que ele saia dali com um ar positivo, querendo fazer, querendo que a coisa aconteça. E uma segunda pergunta que eu faço é: você tem algum apontamento ou alguma contribuição para uma melhoria daquilo que você precisa ou daquilo que a nossa parceria, né, mentor-mentorado precisa? Tem gente que, dependendo do momento da sessão, ou do processo, de mentoria consultiva, tem várias contribuições a fazer. Gevandro, essa ferramenta eu preciso que melhore, isso aqui precisa estar mais detalhado, isso aqui eu não estou conseguindo fazer, vou ter que retreinar, isso aqui eu estou com dificuldade. Qualquer tipo de contribuição que durante a sessão a gente passou e que muitas vezes, né, ninguém é robô, ninguém é Jesus Cristo, ninguém sabe de tudo, às vezes a gente deixou alguma coisa com uma aresta aberta, né, ou por algo a ser feito. E aí, é nesse momento que eu paro com ele e falo, né, pergunto para ele qual é o apontamento que você gostaria de fazer, se é que existe alguma contribuição, algum apontamento da sua parte para com o processo ou para comigo, né, para com o mentor. É um feedback que a gente também pode receber muitas vezes. Se você está indo rápido demais, se você está indo lento demais, se ele vai precisar de mais tempo para fazer alguma coisa. Afinal de contas, as pessoas têm uma agenda lá no dia a dia, né? Como é uma sessão por semana, e é um processo bastante voltado para a prática, muitas vezes o cliente não tem durante uma semana, entre uma semana e outra, todo o tempo que ele gostaria, porque aconteceu alguma coisa de surpresa na empresa dele, para poder fazer aquelas implementações. Não tem problema nenhum. Basta ele vai reportar isso naquelas perguntas da pré-sessão que eu mandei, ele vai me falar durante a sessão e nós vamos coordenar isso da melhor forma possível, da forma mais profissional possível, porque eu preciso entender essas dificuldades. Se ele está vivendo uma dificuldade porque as pessoas estão faltando, ou ele não está conseguindo gerir de alguma forma, ou ele não está sendo um bom líder, ou a agenda dele, dentro da rotina dele, dentro da produtividade que ele tem lá com o time dele, ele não está conseguindo resultado, todos esses pontos são relevantes para mim, enquanto mentor, para devolver para ele o que ele precisa, seja em termos de treinamento, de ferramenta, de algo metodológico, ou seja, de um passo a passo que ele vai talvez até detalhar mais para ele, a depender do perfil do cliente, né, que eu tenho. Por isso que eu tenho que fazer a avaliação do perfil comportamental. Na verdade, quem faz é a minha esposa, para que eu, entendendo o perfil comportamental dele, eu possa devolver para ele na velocidade que ele precisa e da forma como ele precisa. Somos pessoas diferentes, temos timing diferente, temos experiências diferentes, conhecimentos diferentes, e eu preciso entender isso para que lá no final essa troca possa ser o mais harmônica possível e ele, como cliente, consiga receber e implementar o máximo que ele conseguir. Afinal de contas, o resultado não é para mim, o resultado é para os meus clientes. Então essas são as 6 etapas do meu processo de mentoria, de uma sessão de mentoria. E aí eu vou repetindo isso, né? Pré-sessão, sessão, pós-sessão, e o videocast aí sobre a pós-sessão eu vou trazer para vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida, quiser entrar em contato, tanto para conhecer as minhas metodologias, os meus cursos que estão já sendo refeitos, já você vai receber uma notícia aí sobre o relançamento dos meus cursos online e as novidades que eu estou trazendo para esse final de ano e também para 2023. Estou preparando muita coisa legal, muita coisa nova, inclusive esse ambiente que eu estou aqui, como eu falei no vídeo passado, é um ambiente focado aí para que a gente consiga ter um outro ambiente que inclusive acusticamente é preparado para gravar esse tipo de vídeo. Eu estou mudando essa sala que era de uma outra empresa que eu tinha, que era a indústria da música,
para ser um estúdio somente de videocast, edição de áudio e vídeo, para que eu consiga trazer empresários aqui para contribuir para com você aí que está me vendo pelo YouTube ou me ouvindo pelo um podcast, ou também acessa aí as minhas plataformas digitais como Instagram, LinkedIn, uma série de outras, enfim, para que eu consiga trazer mais valor para você. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, os meus investimentos, as coisas que eu trago, é para levar para você o máximo de conteúdo, seja de forma gratuita através dos vídeos, dos podcasts, dos posts da minha futura newsletter, ou através de forma paga aí, através dos meus cursos online, dos meus livros e também do meu processo de mentoria consultiva. Se você quiser conhecer a minha mentoria consultiva, seja através, de forma individual aí, por empresa, se você for sozinho, aí sim vai ser literalmente individual. Se você tiver mais sócios, você pode trazer os seus sócios, ou pode ser online também, não tem problema nenhum. Se você quiser conhecer como é que eu trabalho e quem sabe eu possa te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva, entre em contato, o link está aqui abaixo desse vídeo, está aqui também o meu site. Espero que através desse processo eu consiga entender as suas necessidades, seus desafios, e a única coisa que eu te peço, caso você queira conhecer o meu processo, é para entrar em contato. A gente vai marcar uma reunião que eu chamo de diagnóstico, e nessa reunião eu vou fazer um bate-papo para entender as suas necessidades, os seus desafios, o que você pretende, e aí mandar para você uma proposta. Se tudo calhar, se tudo correr bem, eu vou com certeza poder ajudar você a atingir os resultados que você deseja. Fico por aqui, um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.